Fala galera, Camo com a próxima trip aqui e hoje eu vim falar com vocês sobre como eu consegui o meu tão sonhado emprego aqui na França, aqui em Paris. Então fica aqui nesse vídeo se você está procurando emprego na França, se você está procurando emprego em qualquer outro lugar também, no Brasil, em qualquer outro país, se você quer ver as dicas, né, que eu vou compartilhar aqui, porque assim, não são dicas especificamente quem quer procurar emprego aqui na França, mas quem quer procurar emprego em qualquer lugar. Ou fica nesse vídeo se você tá curioso aí, saber como é que eu consegui esse emprego. Então, bora lá. Caso você caiu aqui de paraquedas, eu vou te contar, vou me apresentar pra você. Meu nome é Camila, eu sou engenheira mecânica, me formei no Brasil. Me formei na UFF, né, na Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu me formei em 2018, mais precisamente setembro de 2018. E de lá pra cá minha vida mudou um pouquinho, assim, eu não trabalhei exatamente com engenharia. No final de 2018 eu embarquei pra Alemanha pra ser babá na Alemanha, então assim, mudei completamente. Então eu fui babá aí pelo ano de 2019. No final do ano eu cheguei a fazer um voluntariado, trabalhei no rosto na Escócia. E dali para o início de 2020 eu fiquei tentando me inscrever em algum mestrado na França. E eu consegui o aceite, fiz meu mestrado em engenharia de concepção na Université de Poitiers, na França. E desde 2020 eu tô morando aqui na França. Hoje eu moro em Paris, porque eu consegui meu emprego tão desejado aqui como engenheira mecânica. E é sobre isso que eu vou contar aqui nesse vídeo. Então, como eu falei pra vocês, em 2020 eu comecei meu mestrado, né? Fiz meu mestrado todo aqui na França, todos os estágios, todas as matérias eu fiz aqui na França. Então, não foi um intercâmbio, né, propriamente dito, entre o Brasil e França. Eu fiz meu mestrado 100% aqui. Quando foi em setembro de 2022, né, tem alguns meses, eu me formei no meu mestrado. Então, eu defendi minha tese, né, defendi minha dissertação e no final de agosto, e no final de setembro eu terminei o meu estágio. Bom, essa é mais ou menos o meu percurso aí na área da engenharia, só para localizar vocês aí. E quando foi, a partir do final de setembro de 2022, eu comecei a procurar emprego na minha área. Bom, procurar emprego nunca é uma fase fácil da vida, né? Eu imagino que a maioria de vocês que estão aí me assistindo já passaram por isso e sabe como que é estressante. Ainda mais se você tem uma pressão, né, financeira, né, de se sustentar e tudo mais. E foi mais ou menos isso que eu tava passando, porque afinal de contas eu tava em outro país, sem minha família, eu tô aqui com meu marido, né? Mas ainda assim, tipo, é muita pressão passar por tudo isso. E eu já tinha passado por isso outras vezes, já procurei emprego, já procurei estágio, não conseguia lá no Brasil. Então eu já tinha uma experiência, né, de passar por esse período, e eu já sabia que ia ser muito estressante. Eu já estava ciente disso. Então, quando foi ali pro início, assim, assim que eu defendi a minha dissertação, o meu mestrado, eu já comecei a procurar emprego, sabe? E eu ficava procurando emprego, assim, tipo, pelo LinkedIn, pelas próprias empresas, né, que eu sabia que são da minha área especificamente. Mas eu não tinha muita estratégia, não tinha muito propósito, assim. Eu só me inscrevia e via no que ia dar, sabe? E até o final de setembro, que eu tava ali ainda envolvida com o estágio, eu fui fazendo assim porque eu fazia no meu tempo livre, no final de semana, quando chegava em casa, mas nada com muito objetivo, sabe? E quando foi no final assim que eu terminei o meu estágio, eu lembro de parar e pensar assim, cara, primeira coisa, eu preciso de uma semana de férias. Foi a primeira coisa que eu me permiti, sabe? Eu acho que isso foi muito importante pra mim, essa semana de férias, porque foi o tempo de eu clarear, sabe? Tipo,
limpar um pouco minha mente de tudo isso que eu passei no mestrado. Finalizar um ciclo sempre é difícil, né? Seja ele de estudo, de vida, enfim. Então, eu tava muito cansada de todo aquele trabalho, de todo aquele estágio que assim, por mais que tenha sido só um estágio, foi pesado pra mim. Querendo ou não, foi em outro idioma. Eu trabalhava em francês e minha dissertação ela foi em inglês, minha apresentação foi em inglês. Então, né, toda essa questão com o idioma, por mais que a gente, com o tempo, a gente vai se acostumando, também, tipo, é muito cansativo, sabe? Enfim, tirei uma semana ali de férias e eu lembro que nessa semana eu tive a seguinte ideia, assim, que eu acho que foi o pulo do gato, né? Que foi eu escrever o que era importante pra mim nesse período de procurar emprego, sabe? Eu acho que esse foi o pulo do gato, assim. E só dando um spoiler, eu consegui um emprego, assim, de uma forma muito rápida. Foi menos de foi um mês e meio, assim, eu consegui um emprego. É verdade que a gente tá num momento muito bom aqui na França, na área da engenharia. Pelo menos foi o que eu percebi. Os meus amigos meus colegas, né, que se formaram junto comigo, assim, a maioria, a galera que eu tenho contato, a maioria já tá trabalhando, então, o que é muito legal, né? Mostra que a economia ela tá aquecida, principalmente nessa área aí da engenharia. Mas também eu acho que essa maneira como eu encarei esse período difícil que estava por vir foi o diferencial, né, para eu conseguir aí essa vaga de uma maneira tão rápida, né. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz. Eu listei tudo que para mim que era importante para mim naquele momento de procura de emprego. Então, eu tenho anotado aqui. Então, eu citei 5 coisas que pra mim, eu escrevi, detalhei 5 coisas que pra mim eram muito importantes. Então, as 5 coisas foram fazer esporte, fazer um trabalho voluntário, fazer cursos, fazer terapia, mas desenvolver minha espiritualidade e fazer renda extra, porque obviamente ninguém vive de luz, não é mesmo? Então, eu separei esses 5 tópicos e eu me propus. Gente, eu tirei isso 100% da minha cabeça, tá? Não vi nenhum curso de coaching nem nada, não. Eu tirei 100% da minha cabeça. E aí, o que eu propus foi que eu detalhasse cada um desses pontos. Por que esse ponto era importante pra mim? E isso foi muito importante porque tem dias que você não tá afim de fazer esporte, você não tá afim de fazer um curso, sabe? Então, foi muito importante escrever o porquê que eu tava botando esses pontos como pontos importantes nesse período da minha vida, porque eu ia me manter ali firme com o meu propósito. Eu não vou ler aqui cada um desses pontos, porque são coisas muito pessoais, né? Mas, por exemplo, fazer trabalho voluntário, né? Eu escrevi que é uma forma de eu contribuir à sociedade, a tudo que eu conquistei aqui na França e me sentir útil, conhecer novas pessoas e treinar meu francês. Então, esse ponto, fazer trabalho voluntário, tem esse significado pra mim. Tem todo esse significado pra mim. E toda vez que eu me senti, vai ir lá pro trabalho voluntário, ai que preguiça, não sei o quê, eu dava uma lida nesse textinho aqui do porquê que eu me propus a fazer esse trabalho voluntário. Isso me fazia lembrar do meu propósito. Então, eu acho que essa, assim, foi uma atividade que eu fiz que foi essencial, né, nesse período aí de procurar emprego. Outra dica que eu posso dar para vocês é que eu escrevi muito detalhado quais títulos de um emprego eu gostaria de ter, sabe? Então, por exemplo, no meu caso, eu detalhei, então, engenheira de concepção, engenheira de materiais, engenheira de estudos. Então, assim, eu só procurava esses 3. Então, toda vez que eu ia num site de procura de emprego, eu já procurava com esses títulos, né? Esses títulos do post, né? Da vaga. E dessa maneira eu consegui
não gastar energia com empregos que não necessariamente tinham a ver comigo, sabe? Essa dica que eu vou dar agora, ela é muito importante pra galera, ela é muito válida pra galera que mora aqui na França, que é se inscrever no Pôle Emploi. O Pôle Emploi, ele é um órgão aqui na França que ele é vinculado com o governo e é ele o responsável por gerenciar, né, as pessoas que estão procurando emprego, gerenciar também toda essa parte de ajuda financeira para as pessoas que estão procurando emprego e tudo mais. É uma maneira do governo, né, saber quem que está passando por isso, né, quem que está procurando o emprego e também promover alguns cursos, te auxiliar, como fazer seu currículo, por onde procurar e tudo mais. E essa dica é muito importante, porque foi pelo Pôle Emploi que eu consegui estruturar, né, toda o meu dossiê ali para começar a procurar emprego. E fazendo essa inscrição no Pôle Emploi, você tem direito também a algumas coisas. Uma delas, por exemplo, que eu vou até explicar um pouco mais pra frente, é a ajuda de custo para você ir fazer uma entrevista de emprego. Olha que legal. Então, por exemplo, eu mesma usei essa ajuda de custo. Então, eu morava em Poitiers na época e vim fazer uma entrevista aqui em Paris. E o Pôle Emploi que pagou minha passagem, pagou... Eles têm ali todo um cálculo, né? Eles não vão pagar aleatoriamente, mas eles vão pagar a tua passagem, um valor pelo hotel que você ficou, né? Um valor bem restrito, eu não lembro exatamente agora, eu acho que foi 30 euros. E 6 euros de ajuda de custo para alimentação. Então, se inscrever no Pôle Emploi te ajuda muito, principalmente se você tá, né? O Pôle Emploi ele sempre é indicado para as pessoas que estão sem emprego, né? Mas se você terminou o mestrado e terminou os estudos e tá sem um emprego, vale a pena se inscrever lá também. Porque se inscrevendo no Pôle Emploi, você está dizendo que você está procurando emprego. E com essa inscrição, você pode ter desconto em alguns museus, até mesmo entrada gratuita. Inclusive, eu subi o Arco do Triunfo de forma gratuita, porque foi na época que eu estava procurando emprego. E aí eu tinha lá a minha inscrição do Pôle Emploi e consegui entrar de forma gratuita. Então, vale muito a pena. E, como eu disse para vocês, foi pelo Pôle Emploi que eu tive a dica de onde procurar o emprego. E foi lá, exatamente nesse lugar que eu achei meu emprego. Então, a dica que eles me deram foi entrar no site do APEC. No APEC, você faz todo o seu dossiê, você faz o seu currículo, né? E você consegue também ter acesso, ver as vagas que os recrutadores estão postando, mas também deixa o seu perfil, você pode deixar o seu perfil aberto para os recrutadores te acharem. E foi o que aconteceu comigo, na verdade. O APEC é como se fosse o LinkedIn, sabe? Mas só que em francês. É mais ou menos isso. Mas o APEC também, eles promovem alguns workshops de como procurar emprego, ajuda também a olhar o seu currículo para ver se está bem estruturado, então é bem legal, assim. Mas enfim, como eu tava falando, foi por lá que eu fui contactada para essa vaga que eu consegui. Bom, o Pôle Emploi, como eu falei para vocês, o Pôle Emploi me indicou o site do APEC. Eu me inscrevi no APEC, fiz o meu currículo todo direitinho, né, todo estruturado, tudo bonitinho. Coloquei para os recrutadores verem, e, gente, sem sacanagem. Depois de 30 minutos, meu celular começou a tocar, assim. Foi surreal, eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida. E eu lembro que eu me inscrevi, lembro até hoje, eu me inscrevi no APEC no dia 1º de novembro. E no mesmo dia, no dia 1º de novembro, eu comecei a receber várias ligações. E tudo era ligação para marcar uma entrevista, o que eu achei muito legal, assim, para mim, a ideia não era eu conseguir meu emprego assim de cara, mas independente de qualquer coisa, eu aceitaria fazer a entrevista, porque o ponto de falar francês para mim ainda era um ponto
que eu queria melhorar, sabe? O que eu fiz foi que eu aceitava todas as entrevistas que me ligavam, todas, independente de qual era a vaga, pra poder treinar o meu francês. E foi isso que eu fiz, assim. Eu lembro que minha primeira semana eu tive muitas entrevistas, sei lá, umas 3, 4 entrevistas. E eu lembro que a primeira foi horrível. A primeira foi horrível, eu não sabia o que falar, eu não tinha um texto, assim, sabe? Um script, assim, na minha cabeça, porque eu não sabia me apresentar em francês, sabe? Porque por mais que eu tivesse trabalhado no estágio em francês, é um momento, assim, diferente, sabe? É um francês diferente, que é um francês que você precisa se vender. Em português mesmo já é difícil se vender, imagina em outro idioma. Então você tem que estar muito confiante, você tem que saber o que você está falando para você se vender bem. Então eu aceitava todas as chamadas de entrevista e só para treinar o meu francês e treinar o meu textinho, né? De como eu me apresentar. E aí eu sei que na primeira semana eu fui contactada por um recrutador. Eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que a gente marcou a entrevista para o dia 7 de novembro. E eu fiz a entrevista com ele, ele curtiu meu perfil, ele pediu para eu fazer algumas modificações no meu currículo. E assim, só para falar um pouco mais sobre essa entrevista, ele não me falava exatamente o que era a vaga. Ele não me falou para qual empresa era a vaga. Ele só falou que era uma vaga de engenheira de estudos e que seria em Paris. E ele não me deu muitos detalhes, sabe? Ele queria ver qual era a minha, com o que eu queria trabalhar, se eu me encaixava nesse perfil, para depois ele me falar sobre o que era a vaga exatamente. Então, eu achei esse método bem legal, porque aí eu tive certeza que quando ele falou que gostou do meu perfil, eu tive certeza que eu fui eu mesma, sabe, na entrevista. Eu não inventei nada, não floresci nada, sabe? E aí ele pediu para fazer algumas modificações no meu currículo e tudo mais, e eu enviei o currículo para ele. E ele enviou esse currículo modificado para o cliente, né? Para a pessoa que de fato iria me contratar, porque no caso a minha primeira entrevista foi com um recrutador. E depois do que 1, 2 dias ele me deu o feedback que a pessoa ela queria, o meu futuro chefe, ele queria marcar uma entrevista comigo, que seria no caso presencial. Então eu tinha que vir de Poitiers para Paris, foi aí que eu usei aquela ajuda de custo lá do Polo Polar, que eu comentei antes. E eu vim para Paris para fazer a entrevista. E a entrevista, ela foi... Como que eu posso dizer? Tenso, assim, porque primeiro que durou 2 horas, hein? Primeiro foi presencial, foi a primeira entrevista presencial que eu fiz nesse tempo aí, né, desde que eu comecei a procurar emprego e tudo mais. E ela durou cerca de 2 horas, assim, e foram 2 horas muito cansativas, porque até que a pessoa que fez a entrevista comigo, que no caso hoje em dia é o meu chefe, ele foi muito gente boa, ele não foi mal, nem nada disso não, ele só ficava tentando me testar, sabe, tecnicamente. Só que em francês, esse que é o problema. Falar francês sempre é um problema pra mim. Mas foi isso, assim, foram 2 horas, assim, perguntando os porquês do meu currículo, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz o intercâmbio, o que eu aprendi com esse intercâmbio. Aí eu lembro dele me perguntando coisas específicas, assim, da minha matéria, de matérias que eu fiz no Brasil, assim. Então, de maneira bem geral, assim, eu tava bem preparada, eu me preparei muito no fim de semana antes. Eu me senti preparada para fazer essa entrevista. No início eu tava bem nervosa, mas depois passou, assim. E foi isso. No dia seguinte, né, eu
eu recebi a mensagem dizendo que eu tinha conseguido a vaga. Então, no dia 15 de novembro, eu recebi a mensagem que eu tinha conseguido a vaga, né? Depois, nesse mesmo dia, ele queria que eu assinasse o contrato, mas eu já tava voltando pra Poitiers, então a gente marcou uma semana depois, que eu já ia vir pra Paris mesmo, porque minha irmã tava vindo pra cá, a gente ia passar alguns dias aqui em Paris curtindo, né, a cidade e tudo mais. Então eu já ia estar por aqui, eu marquei com ele uma semana depois. E, assim, eles estavam com muita pressa, eles queriam que eu começasse o mais rápido possível. Eu ainda pedi ainda 2 semanas pra começar. Então, minha entrevista foi dia 14, eu comecei no dia 28 de novembro. E é isso. Hoje não, já tem uma semana mais ou menos. Eu completei 4 meses de empresa. E quem mora aqui na França, quem conhece todo esse sistema aqui francês, sabe que 4 meses é quando termina o período de teste. E meu período de teste terminou. Agora meu contrato ele é CDI e, cara, só quem mora aqui sabe a vitória que é ter um contrato CDI, né? Tipo, a gente luta tanto por isso e graças a Deus chegou. Pra quem não tá entendendo nada, CDI significa contrato de durée indéterminé. Então, meu contrato ele não tem data pra terminar, o que significa aí, né, que eu tô um pouco mais estável. Depois desses anos aí morando fora do Brasil de uma maneira super instável, agora finalmente a gente se estabilizou aqui, o que é algo assim que com certeza foi além, assim, sabe, de tudo que eu sonhei. E assim, o mais interessante assim, disso tudo é que sabe quando eu falei pra vocês que no início eu me preparei, que eu escrevi o que eu queria, o que eu não queria e tudo mais? Isso foi muito importante pra fortalecer, sabe? Fortalecer o que eu queria aqui, qual era a minha meta em estar aqui. E também me fortalecer como pessoa, porque os nãos eles vão chegar. Não é fácil, né? Eu posso fazer mais de 5 vídeos aqui só falando disso, porque é muita coisa que envolve todo esse universo. Não é só simplesmente se candidatar para 1, 2 vagas. Se vocês verem aqui minha tabela Excel de vagas que eu me inscrevi, eu até perdi a conta, mas com certeza tá aí mais para 30 vagas, sabe? Para eu receber retorno de, sei lá, 10 para marcar uma entrevista para, sei lá, uma pessoa me ligou me dizendo sim. Então, é muito importante você tirar esse tempo para organizar, para se fortalecer como pessoa, né? E ver que os nãos eles vão vir. E isso não pode te abalar, porque você é um ótimo profissional, você tá fazendo o seu melhor, sabe? Você tá correndo atrás. Ficar esperando cair do céu, não vai cair do céu, você tem que correr atrás. Então, isso tem que te fortalecer, sabe? Não, e além desses 5 tópicos, né, que eu falei, que eu escrevi, o que era muito importante pra mim nesse período que eu tava procurando emprego, procurar emprego era o meu emprego no momento. Eu sou virginiana, né? Eu adoro fazer uma tabela, eu adoro me organizar. Eu adoro quando as pessoas usam o signo pra justificar suas ações. Mas, coincidentemente, eu sou virginiana e, coincidentemente, eu gosto de me organizar. E aí, o que eu fiz? Eu organizei todo um quadro, assim, sabe? Tipo, o meu horário. Porque procurar emprego era o meu emprego. Só que ao mesmo tempo eu precisava trabalhar. E ao mesmo tempo eu queria fazer esporte. Ao mesmo tempo eu queria fazer voluntariado. Então, eu não me permitia chegar, acordar num dia e falar, ai, o que eu vou fazer hoje? Ai, não sei o que eu vou fazer. Não, era tipo, todo dia, tal hora, que agora eu não lembro mais, eu acho que era 8 horas da manhã, eu ia pra academia, voltava. Aí eu acho que segunda, quarta e sexta eu fazia cursos online. Eu já separava os cursos com antecedência e já deixava o link no meu calendário
pra não ter desculpa de, o que eu vou fazer hoje, tipo, perder tempo, sabe? Já deixava, eu não comentei, né? A renda extra que eu fiz na época foi da aula de alemão. Então, eu já deixava marcado o horário das aulas de alemão e o horário que eu planejava as aulas de alemão, até porque só procurar emprego, tipo, não só pela parte financeira, o que já é super importante, mas só procurar emprego é muito exaustivo. Você quer fazer outra coisa da tua vida, porque senão você perde perde a noção, assim, tipo, você começa a ficar maluco. Então, eu me propus a trabalhar assim, só que, no caso, dando as aulas de alemão, né, porque eu já tava dando, inclusive. Posso falar sobre isso em outro vídeo, mas eu passei o mestrado todo dando aulas de alemão. Mas, enfim, voltando aqui. Então, eu já separei um quadro já explícito, assim, tudo que eu ia fazer durante a semana. E, normalmente, a parte da tarde, ela era 100% focada em me aplicar. Ou melhorar meu currículo, ou estudar para melhorar o meu speech, né? Que é o meu discurso, né? Que no caso é o que eu falava quando eu me apresentava e tudo mais. Me senti mais confiante nessa apresentação, sabe? E foi isso que eu fiz. Então, eu tratei o ato de procurar um emprego e todas aquelas atividades, as 5 atividades que eu listei que eram super importantes para mim, como se fosse uma obrigatoriedade da minha semana, de segunda a sexta, era aquilo que eu tinha que fazer. Não era ficar no sofá vendo Netflix, não, entendeu? Então já pega essa dica aí, porque para as coisas acontecerem, você tem que correr atrás. Nada vai cair do céu. Nada vai cair do céu, sabe? Então, é isso aí, a gente tem que correr atrás. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido aí de ouvir, né, um pouco da minha trajetória, de saber como que aconteceu, como que eu consegui esse emprego. Espero que as minhas dicas, né, as dicas que eu compartilhei aqui com vocês hoje que ajudem vocês de alguma maneira, seja procurando emprego no Brasil, na França ou qualquer outro lugar. Se você curtiu, dá aquele joinha, comenta aqui o que você gostou, o que você mais gostou aí desse vídeo, se você tem alguma dúvida, tá? Vai ser um prazer responder vocês. E é isso, um beijo, tchau!